Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz um mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo, porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e, sinceramente, me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras, porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo, porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera. Foi assim, uau! Eu não tava realmente esperando tanto. Me surpreendeu demais. Valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor. Você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. A gente entendeu que toda a Torá está falando de uma organização dos planetas, tempos apontados, e a gente vai ver agora que o todo Taná, ele tem 24 livros. Nós temos num dia 24 horas. Então está configurado dentro do Taná essa temporalidade de 24 horas. 24 horas ela é dividida em 12 horas positivas e 12 horas negativas, que é exatamente o dia e a noite. Mas devemos perceber, então, que a Torá ela é contrária à formatação geral do dia que nós temos, pois um dia começa à tarde, e foi manhã no dia 1. E foi tarde e foi manhã do dia 2. Perceba que também lá está escrito que Deus criou esses astros para controlarem o dia e a noite, os tempos, os meses e o ano. Agora, se é assim, aí agora a gente entende e vai entender mais ainda, que a construção, o que é construção? É um entendimento. Por isso que as pessoas não devem se aventurarem a querer fazer algo que elas não compreendem ainda. Inclusive, o próprio Shema, Devarim 6.4, a palavra Shema, Shin, Men, Ain, ele vai ter um Ain no final. A gente já explicou para vocês, mas vamos de novo aqui explicar para que vocês possam entender a assertividade da Torá.
entender o que essa Torá significa. Veja, o Shema, Devarim 6,4, diz aqui, ó, Shema, ele diz sobre a compreensão, não é? Olha, veja, do Shin e do Mem. Shin, Mem, o que é Shem? Nomes. Então, que vai ser junto com a letra Ain, ouve. Ouve quem? Nomes sobre quem? Sobre 70. O que é 70? 70 são os 70 idiomas ou as 70 nações que existem no nosso mundo. Então, houve 70 nações, e aí surge a palavra Israel, que organizada, o Yud fica na frente, e o Shin aqui, e o Reish, aí separamos. Ichar, El, direto a Deus, ou direto a Sefirá, que tem o nome El, que é Hesed, que é Abraham. Ou seja, nada pode ser construído dentro desse padrão das 70 nações que não seja direto a essa Sefirá e o amor dessa Sefirá, que também é algo interno dentro do homem. Essa Sefirá nós chamamos de Avraham, Hesed, e está ali também construída em cima do maior planeta, um dos maiores planetas. O Sol é uma estrela, mas é chamado de planeta. A Lua é um satélite, mas é chamada de um planeta dentro da linguagem da Torá, que são 7 também esses planetas, e dentro dele está metaforizado esse nome, e dentro de mim também tem que ter. Então, veja, houve 70. O incrível aqui é que quando você pega a letra A e escreve ela por extenso, por exemplo, eu posso pegar a letra F no nosso idioma, F, E. Então, eu escrevi a letra por extenso. E assim sucessivamente. Aqui eu escrevendo Ain, Yud, Ain é 70, Yud é 10, mais 50, então eu vou ter 130. Porque 80 mais 50, 130, que é a mesma coisa da palavra Sulam, escada, que é ali o Samer, o Lamed e o Mem. Samer 60, Lamed 30, 90, mais o Mem 40, 130, que também é a mesma coisa da palavra Sinai, que também tem guimatria 130. De fato, esse nome que nós temos aqui, Shema, ele está metaforizado e construído dentro de algo muito especial. O que é esse algo especial? É que dentro desse nome, do Shema, como a gente está vendo aqui, eu tenho uma construção que não pode ser deixada de ser observada, justamente por conta de que a palavra Shema, ela carrega dentro dela já tudo isso que a gente está falando. Em que sentido? No sentido de estar planificado e mostrado claramente aqui dentro o que o Moré está falando aqui para vocês. Veja, num certo aspecto, nós temos aqui Shin, Man. Quanto vale o Shin? O Shin vale 300. E 300 é a representação de algo muito especial dentro da Torá, que é a letra Shin, que também são os 3 patriarcas. Veja, 3 patriarcas. Esses 3 patriarcas são metaforizados aqui pelo número 300, mas por que é assim? Ah, é assim porque a gente decidiu que é assim? Não, é assim porque a própria Torá mostra que é assim. Por exemplo, como que nós entendemos? Abraão tinha 99 anos quando ele gerou Issaque, e com 100 anos Issaque nasceu. Era a promessa ali que, quando não entendida, se imagina que é um filho. Logo depois que veio Issaque e plantou e colheu 100 vezes mais. E o Jacob, ele tem todos os seus filhos até os 100 anos. Isso significa, então, que eu tenho que olhar mais profundamente para essa Torá. Eu tenho que olhar e entender, veja, 300. De fato, isso é muito bonito. E logo, eu tenho 40, não é? Que vem aqui com a letra Mem. Mem está no nome de Miriam, então significa que Miriam não é muito bem aquilo que eu entendo, eu tenho que compreender mais profundamente, que está ligada às águas femininas.
que é chamado de Maim Nikuvim. Então, veja, no Shin também eu tenho a palavra Shaddai. E o próprio Shin, que representa cada uma dessas perninhas, não é? O Vav, Avraham, o Zain do outro lado representa Yitzhak, e o Yud central representa Yaakov. Então, isso significa que toda árvore sefirótica, ela é construída, veja, quando a gente tem árvore sefirótica, nós temos, não é? Três perninhas. Essas três perninhas que são representadas. Ops, ó, não deu certo aqui. Vamos tentar desenhar reto. Ó. Uma, duas, veja, e três. Uma é o lado direito. Quem é o lado direito? Abraham. Quem é o lado esquerdo? Yitzhak. Mas o importante é a linha central, que é Yaakov. Mas eu não posso construir o Shin se eu não tiver esses três níveis. Veja, o próprio Shin é uma letra que ela é problemática. Não é por que ela é problemática? Porque ela não tem estabilidade. Se ela não tem estabilidade, isso significa que ela também representa a própria balança. Ela representa a própria questão de eu entender essa balança, que horas na Torá vai falando que o coração de um sábio, ele inclina para o lado direito da balança, não é isso? É o lado direito que é importante, e não outro. Então, veja, aqui ela está numa forma quadradinha embaixo, mas geralmente ela é irregular, ela é esférica ali na parte de baixo, né? Ela tem uma curva. Estou tentando aqui mudar, mas não estou conseguindo. Então, ela sempre vai fazer isso aqui, ó. Ou ela tende para o lado esquerdo, ou para o lado direito, ou ela fica organizado. O que é a mesma coisa aqui das três pernas da árvore sefirótica. Só para a gente ter um entendimento. Veja, então, Shema, não é, que é o primeiro Shin, também é metaforizado pela questão da gente compreender essa árvore sefirótica. Então, veja, eu vou colocar aqui só duas sefirotes. Vou mostrar para vocês aqui em outra árvore, para aqueles que estão começando agora, ter uma compreensão aqui dessa árvore, não é? Deixa eu percorrer aqui, e achar onde eu tenho uma árvore aqui. Ah, tá. Pode ser essa aqui. Veja, então, o que nós vamos falar agora está relacionado a Tiferet e a Malhut, não é? Vou ver lá. Não, perdão, a Yesod e a Tiferet. Tiferet e Yesod, que é representado algumas vezes por Yaakov, algumas vezes por Moshe, e aqui é representado por Yosef, que lá na frente vai ser Yehoshua. Muito bem. Quando eu pego essas duas sefirotes, agora o Tiferet, e pego também, não é? A Lua, que é Yesod, Tiferet e Yesod. Dentro de Tiferet, eu vou ter um nome. O nome que eu tenho aqui dentro de Tiferet é exatamente, não é? Vai ser exatamente Yud-He-Vav-He, que é o tetragrama sagrado sobre um aspecto. Eu tenho outros locais que também têm o nome Yud-He-Vav-He sobre outros aspectos, outras nekudotes. Isso também é muito importante para se compreender, porque as nekudotes, elas podem mudar o nível de um nome. O que é um nome? É uma essência divina que está sobre um planeta ou uma sefirá interna. Veja, e logo aqui eu tenho um nome que é Shaddai. Shaddai, então, vai estar sobre Yesod. E aqui nós vamos ter que uma coisa muito importante, porque diz aqui, se a gente cai para a árvore do mal, logo esse Shaddai, sem o Yud, se torna Shade, demônios. E a gente está vendo que o Shema de Israel é uma proteção contra demônios. Vamos ver aqui, olha. Então, a gente tem aqui a palavra, ó, né? O Shin, tá vendo? O Shin. E no final, um Dalit. Isso significa que isso aqui é uma proteção contra demônios. Entender o Shema Israel
Adonai Elohim, Adonai Errad, é uma proteção contra Sheidins. Por quê? Eu não tenho aqui o Yud no final, tá vendo? Então, tudo que eu tenho aqui dentro vai criar essa proteção. O que que significa o Shema? Saber que Deus construiu todas as coisas, saber que tudo que vem, vem dele, saber que eu devo contar somente com ele. E os anjos, os anjos são servos de Hashem. E se eu sou servo de Hashem, os anjos também são meus servos, com a intenção correta. Quando nós lemos lá no livro de Bereshit, sobre a Torre de Babel, aqueles homens queriam manipular os anjos para seu bel prazer. E por incrível que pareça, é isso que acontece ainda hoje. As pessoas manipulam os anjos com seu desejo, e aí eles fazem coisas que não compreendem, mas que, apesar de serem tão atrativas e parecerem serem do eterno, ainda que a força que vai permitir que isso seja feito venha lá de cima, porque não existe outro criador, não existe outra energia, não é. Porque é a desconfiguração da Torá. Então quer dizer que se eu saio desse nível de entendimento da Torá, logo eu estou criando shades, não é? Preste atenção. Então eu não posso tirar o Yud, porque o Yud vai se alastrar até esse nível aqui da Torá. Veja que incrível. E o Yud Re que está aqui em cima. O que nós precisamos agora entender é como isso vai funcionar dentro do Shema e como isso realmente o é de verdade. E para isso, a gente vai precisar, mais uma vez, de não só da leitura, mas também vamos precisar da gematria. Então, veja, 314, que é o pi, né? Que tanto se fala por aí, 314 é o pi, e esse pi, não é usado aí na matemática para que nós possamos fazer cálculos de circunferências. Então, toda circunferência vai ter um raio, e através do pi você consegue. Agora, o nome que está sobre Tiferet é 26, que é o tetragrama. Logo, veja, o Sol, que nós temos aqui, o Sol aqui em cima e a Lua aqui. E logo que somamos, vamos aqui para a calculadora, 24, 26, mais 314. Logo, a gente vai ter a primeira parte do Shema. Veja, Shin, Men. Quando nós temos Shin, Men, temos 340, e se somarmos 3 mais 4, 7. E anulamos o 0, 7. Veja, as 7 sefirot. Houve 7 continentes, houve 7 ou 70, ou qualquer metáfora que tem aqui, é que o eterno é um. Então, quando uma alma ela nasce no nosso mundo, ela vem para cá, ela vem sobre esses aspectos. A pessoa nasceu aqui, ela nasceu sobre o aspecto masalótico de um tempo que foi escolhido, não é? Olha, foi escolhido para ela vir cumprir uma missão. Qual é a missão? A missão dela é unificar os nomes divinos, é estudar a Torá. Essa é a única questão que a Torá fala. Qualquer um, qualquer cor, qualquer nacionalidade, qualquer roupa que use, essa pessoa veio sobre o aspecto desse Shin-Man, ou seja, a lua, não é? E o nome Yud-Kei Vav-Kei. E ela veio sobre os aspectos de Maim e Kuvim. É um presente divino. Veja, esse presente divino, ele foi dado para que a pessoa ela possa ter uma caminhada. Muitas vezes essa pessoa, ela vai caminhar não pelo aspecto da Torá, mas por bobagens religiosas. Então ela acha que se ela seguir certa religiosidade ou não, ou seja lá o que for, ela vai chegar num ponto que vai ser, que salvará a sua alma. Veja, então ela começa uma caminhada da esquerda para a direita e assim ela continua. Até que o Eterno fale que não. Até que o Eterno fale, olha, você não pode ir pelo lado esquerdo, você tem que ir pelo lado direito. O que é ir pelo lado direito? Isso significa que eu vou ter que ir pelo lado direito ou esquerdo, é uma direção no nosso mundo?
nas escritas, sim, mas isso significa que eu tenho, não é, que entender os processos. Veja, a setinha que está indo para a esquerda, agora ela foi para a direita. Ou seja, eu tenho que começar uma caminhada para a direita. O que, que significa isso? Isso significa que eu tenho que agora começar a minha escrita. Olha, o alfabeto é da direita para a esquerda, porque aí eu vou compreender tudo isso que a gente está falando aqui. A gente vai, como eu falei para vocês, se eu pego a letra AIN e escrevo ela por extenso, 130, veja, então Sinai não é aquilo que as pessoas falam. Sulam não é aquilo que as pessoas falam. O próprio Yaakov, que viu a escada, ele estava vendo a metáfora desses meses do ano, essas festas, esse tempo apontado e essa forma de se buscar o eterno. Muito bem. Eu acredito que todos vocês entenderam que todo mundo vai nascer com um masal, com um sinal que nós chamamos de signo e um apontamento de um mês dentro do calendário hebraico, mas que muitas vezes é muito mais entendido dentro do calendário grego. Por isso que tem muitas pessoas que não são de Áries, acham que é de Áries, outras que não são de Leão, acham que são, porque pode ser em alguns casos que não seja. E aí, quando chega naquela data do ano que ela nasceu, que todo ano vai mudar pelo calendário hebraico, às vezes até questões, dependendo dos anos, por causa do dia das duas, pode mudar 10 dias, etc. Enfim, pode ter uma distância ali imensa daquela data, e aí a pessoa vai fazer o seu aniversário naquela data, mas não é aquele dia que ela nasceu realmente no calendário hebraico. E aí a gente levanta aqui agora sobre essa questão de temporalidade em Daniel, no 7 e no 25. Daniel 7, 25, que é o mesmo que falou sobre os nomes estarem escritos no final, ele vai ter então uma outra questão sendo discutida aqui no Daniel 7, 25. Vamos olhar aqui, olha. Aqui ele fala sobre a imagem da besta, né? E ele fala aqui uma parte que essa besta, ó, falará palavras contra o Altíssimo, né? E molestará os santos do Altíssimo, os estudantes de Cabalá. Ele pensará, veja, pensará em mudar os tempos e a lei. Por que pensará? Porque não consegue. Sempre vai ser a mesma coisa. Mas se você muda na cabeça das pessoas o calendário, por exemplo, as pessoas nem sabem essa coisa de calendário. Eles estão dentro do calendário grego, curtindo as suas festas, mas ali você nunca consegue acompanhar as festas da Torá, porque a todo ano vai mudar. E as pessoas nem param para prestar atenção nisso, mas prestam, olha, tal dia é dia do santo tal. Tal dia, sabe, agora é o ano novo, que não tem nada a ver com a Torá. Agora é o Natal, e não tem nada a ver com a Torá. Veja, os tempos também estão ligados às leis, às pessoas que entendem esses tempos, horário de acordar, horário de rezar, horário de entender. E por que eles fariam isso? Eles tentarão, pensariam em mudar as leis. Só que dentro do cabalista e dentro dos estudantes de Torá, isso não é possível, porque eles têm conhecimentos. Agora, Moré, tá. E aí, quando alguém que está dentro da lei, ele entende desses tempos apontados, ainda assim ele pode não entender dessas horas. As horas que deve se acordar para rezar, para estudar a Torá, ele pode não compreender. Eu mesmo fiquei muitos anos no judaísmo sem saber disso. Mas isso porque a gente tem horas de rezas. Veja, amanhecer. Qual é a hora do amanhecer? 4 horas e 58 minutos. Tá vendo? Isso são chamados aqui, olha, de horários para reza. A cada dia existem e que são chamados de zamanim. Qual é a hora para a gente colocar que o talit ter filhinho o mais cedo possível? 5h24. Nascer do sol, 6h05. Entre essa hora e esses tempos aqui, ó,
a gente deve entender essa temporalidade. E aí vai dizer, ó, que o Shema vai ser feito às 6 horas, às 8 horas e 26 minutos. Agora, eu devo compreender todas essas leis, porque aqui também, ó, vai estar me falando que o Shema é essa hora. Depois o Shema Gra, tá vendo? Que vai ser 8h59. O Shaharit, 9h57, né? Meio-dia, 11h53. Minha vai ser às 12h23 e assim sucessivamente. Agora, eu tenho que entender cada um desses conceitos. Eu tenho que entender o que são esses momentos. Vem cá. Aqui, eu não sei muito bem se esse Zamaninha aqui está muito certo. Eu só peguei um exemplo para vocês. Tá. Para que está aqui 4h58? 5h24? Eu posso fazer tudo em qualquer horário. Eu posso não ter estudado de madrugada. Eu posso estar construindo essas coisas em qualquer momento. Para que está isso aqui? Para que existem os tempos apontados na Torá? Por que as letras hebraicas, 12 letras simples, são metaforizadas em cima de temporalidade e em cima também de organizações dentro das tribos? Se não tem tempo apontado, se não tem nada disso, para que tudo isso? Eu devo me perguntar. Ou quando eu for falar alguma coisa que alguém me falou, pelo menos ele tem que dar uma aula igual a essa do Moré, não é? Porque as pessoas vão muito atrás de títulos. Mande ele dar uma aula igual a essa do Moré. Não que o Moré é maior que ninguém, não. Eu estou falando da gente estudar a Torá, está entendendo, compreendendo aqui. Agora, de fato, apesar de tudo que nós estudamos, mudanças de tempos, quer dizer então, Moré, que qualquer um, mesmo alguém que seja lá da religião judaica, pode estar cometendo um erro seríssimo contra a Torá? Pode. E se você segue alguém que está cometendo um erro seríssimo contra a Torá, nessas questões alárricas, ele vai te levar a cometer esse erro também. Em todos os sentidos, em todos os níveis da Torá. Por isso que eu tenho alunos que chegam aqui e Moré, minha vida mudou quando eu estudei a Torá. Meu Deus, eu nunca passou a vida toda na religião cristã, dentro das. Meu Deus, a minha alma está flutuando. Meu Deus, Deus está falando comigo. Eu consigo ver as letras hebraicas. Eu fui curado. Aqueles que são gratos. Olha, eu estou em paz. E existem aqueles que não estão em paz. Existem aqueles que não vão compreender. Não é o quanto ele sabe, o quanto você ensina, é porque, desculpe falar, eles estão atrás de receber para si mesmo. Por isso que essa questão de milagre, ela tem que ser muito bem analisada. A gente não pode sair curando todo mundo, porque as pessoas estão num processo com Deus ali, passando por uma dificuldade, até no momento que ela vai e vai ser curada. Através de um tzadik, alguém que conhece a Torá plenamente. Por isso, por pessoas que não conhecem a Torá, não conhecem nem as letras hebraicas, estão altamente proibidas de fazerem essas coisas. Mas se faz por aí, quem diz que não? Mas qual é o problema disso, Moré? É para o bem. Não, não, não. Existe masais. Você tem que ver o masal da pessoa. Tem que ver se é possível fazer, não por piedade que você não entende. Porque quando você cura uma pessoa e houve um erro desse de Moshe, porque existia um jovem chamado Minha, é a milésima vez que eu repito essa história, e era um grande estudante de Torá, Talmud, etc., porque tudo isso é Torá. E o Eterno falou, olha, Moshe Minha vai ter que morrer. Ele vai ter que ser subterrado nas pirâmides do Egito e morrer ali. O Moshe, extremamente comovido, falou, não faça isso, Adonai. Adonai, por favor. E aí é que entra o tzadik.
Porque o tzadik, ele pode contrapor, olha isso, a vontade do Eterno, de Elohim, como se diz. Ele pode entrar no meio e anular o castigo. Quando ele fez isso, então, foi muito bom para ele naquele momento, porque ele não seguiu a palavra do Eterno. E aí, ele salva aquele menino. Mirra atravessa o Mar Vermelho, ali o Mar de Juncos, o Ensofe, junto com Moshe, e ali ele leva uma imagem do Egito. Quando chega na hora, juntamente com o nome sagrado. Veja a mistura. Quando chega na hora do bezerro de ouro, eles construíram, o bezerro não se movimentava, ele tira a imagem, pega o nome divino, dá força ao boi, e ele fala, mostra aquela imagem, aqui seus deuses, ó Israel. Olha que coisa. Esse menino, então, entra na terra de Israel e vai construir as primeiras escolas de idolatrias, de bruxarias. E por incrível que pareça, quem vai ser o seu ajudante vai ser o neto de Moshe. Veja que problemão que Moshe arrumou, sendo ele o maior dos sábios, de todos os sábios, para a sua vida e para a vida daquele rapaz. Aquele rapaz, então, depois vai ter que nascer lá na frente, como duas almas separadas, como um filho do rei Ezequias. E o rei Ezequias sabia disso e não queria ter filho. E aí vai ter um monte de parâmetros. Até que um dia ele, passeando com os dois meninos, depois casou, aceitou. Um está sobre os ombros dele e fala: pai, como a sua cabeça é boa para fazer idolatria. Ele se assusta, empurra o menino para trás, o menino cai e quebra o pescoço, através de uma sequilá, assim como foi com um profeta Eli, que era a reencarnação de Aharon a Cohen, que também tinha 20% de idolatria, pagou, caiu por uma sequilá. Essas coisas não são brincadeiras. Vocês que gostam, ou aqueles que gostam de se aventurar através de espiritualidades, buscar coisas para lá e para cá, uma hora é com Moré, outra hora é com outro, outra hora é numa igreja, outra hora é na outra igreja, outra hora é aqui, outra hora é judaísmo messiânico, seja lá o que for, tenha cuidado com as suas almas. Tenha cuidado se você não tem estatura para. Não é para fazer. Veja, até o quarto milagre, ali os quarto acontecimento da Torá, os sábios do Egito fizeram. Não é fazer ou não fazer, é fazer da forma correta. Não queira ser mais misericordioso que o Eterno. Agora, de fato, se a gente olha na Torá, existe uma hora que existe um problemão e a maldição entra dentro do arraial de Israel. Quando Zirin, que é morto por Pinhas, entra uma mulher feiticeira dentro do arraial, tudo estava muito bem protegido. Esse casal, então, entra, a maldição entra. E aí só pode ser controlado quando Aharon entrou no meio entre a morte, a maldição, o juízo que foi promulgado com seu incensário. Tudo isso é uma grande verdade. Pode ser que nesse dia, dentro desses julgamentos, como a gente vê todo dia acontecendo, acidentes, é um atrás do outro. Caiu um avião, caiu o segundo, caiu o terceiro. É umas coincidências, não é? Aqui no nosso país, em outros países também vão ter pequenos acidentes, né, com aviões. Mas veja, isso já foi julgado em Yom Kippur. Vamos lá. Moré, e se a pessoa estava para cair naquele avião e ela começou a estudar o Zohar Kadosh? Pode ser que ela mude. Mas como que a gente pode saber disso? Pode ser que ela conheça um sábio de Torá que possa curá-la. As pessoas também pensam que cura ou coisa assim é uma coisa fácil. Não, agora eu tenho poder, não é? E vou fazer essa cura. Não é assim que funciona. Tem que saber fazer, tem que saber a intenção da pessoa, porque pessoas vão ser curadas, como a gente vê aí, para matar outras pessoas, para roubar, para não seguir a Torá, para fazer sabe-se lá o quê. E nessa questão era melhor que a pessoa tivesse ido embora com menos pecado, com menos erros. Muito bem. Agora sim a gente lê o Zohar. Vamos começar aqui.
deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. Essa é a pedra. Deixa eu ver mais uma vez. Ah, não é aqui, não é? Meia-noite e a oração da manhã, como diz aqui. Depois que o Rabi Eleazar recita o Shema e faz suas orações, Rabi Tsahak começa uma discussão sobre os momentos apropriados para rezar, antes de iniciar uma jornada. Por exemplo, devemos primeiro consultar a Hashem e oferecer a oração. Devemos também fazer orações, preste atenção, à meia-noite e pela manhã, depois que o sol nasce. Mas não na escuridão da madrugada. Então, veja, depois da meia-noite, à meia-noite, mas não na escuridão da madrugada que passou, já que este é um momento em que o marido e a mulher estão ligados, como um só, no segredo da união. O que que acontece aqui? Quem é o marido e quem é a mulher? Pai e mãe. Rohimá e Biná. Nesse momento, eles estão ligados. Preste atenção nisso. Então, aqui diz isso. Depois que o sol nasce, não é? Mas não na escuridão da madrugada, já que é um momento em que o marido e a mulher estão ligados com o segredo da união. Ou seja, o eterno encontra com a Shekhinah. A relevância dessa passagem, na verdade, as orações são cabos, cabos imateriais, ligações imateriais, que transmitem influências espirituais específicas para a nossa alma. Quem faz isso? As rezas. Não são pedras, não é cebola, não é tomate, nem pepino, nem aipim. São as rezas. Não é fazer cabala prática, não é andar com pingentes pendurados, não é nada disso. Isso aqui são cabos imateriais que vão transmitir influências espirituais específicas para a nossa alma. Diferentes influências são transmitidas em intervalos durante o quê? A rotação da Terra e a órbita em torno do Sol. Vamos ler aqui de novo, gente. Olha, diferentes influências são transmitidos em intervalos durante a rotação da Terra e a órbita em torno do Sol. Os sábios antigos entenderam esses horários e construíram os cabos, os momentos corretos, que são os zamanins, apropriados na forma de rezas. Ler essa passagem ajuda a alinhar e sintonizar nossas rezas em suas mais altas frequências, maximizando sua força e eficácia. Rezar na hora certa, saber os horários apontados, vai fazer o quê? Maximizar. Vai fazer a sua reza chegar mais alto. Veja, por causa da rotação da Terra e em torno do Sol. Preste atenção. Rabi Eleazar e Rabi Tsahak estavam caminhando juntos quando chegou a hora de recitar o Shema. O Rabi Eleazar levantou-se, recitou o Shema e fez suas rezas. Depois o Rabi Tsahak disse-lhe: aprendemos que um homem deve, antes de seguir seu caminho, obter permissão do seu mestre e fazer suas rezas. Esse caminho aqui pode ser uma viagem, mas é um caminho espiritual, uma viagem espiritual. Ele respondeu: quando comecei, ainda não era a hora de orar ou de ler o Shema. Agora que o sol nasceu, veja, a hora de rezar o Shema, agora que o sol nasceu, eu rezei. Ainda assim, antes de partir, supliquei-lhe e pedi seu conselho, embora ainda não tivesse recitado o culto da manhã. Ou seja, eu comecei a viagem nos estudos da Torá e eu pedi o conselho do Eterno porque ainda não era a hora de fazer o Shema e rezas. Aí diz aqui: estou aprofundado na Torá desde a meia-noite. Vou ler de novo aqui com vocês. Ha'ana asterha lena beoraita. Né? Esse beoraita deve ser muito entendido. Mafalegote laila. Noite. A gente sabe que existe
leis de Torá. Leis de Oraita, leis de Rabanã e leis de Minhag. Essas leis, já diz, leis de Rabanã. Leis de Oraita são leis da Torá. E leis de Minhag são leis das sinagogas. Uma sinagoga pode tocar violão no Shabat, outras não pode, outras isso e aquilo. São leis diferentes. Aqui são leis de Torá, que tem superioridade sobre as leis de Rabanã e tem também superioridade sobre as leis de Minhag. Então, quando nós vamos falar qualquer assunto da Torá, nós temos que ter plena consciência. Se não soubermos construir um assunto de Torá, é melhor que nós fiquemos quietos. Porque a maioria das vezes nós viajamos pelo nosso emocionalismo e misturamos a Torá com coisas que não é para misturar. Então, estou me aprofundando na Torá desde a meia-noite. Preste atenção nisso. Isso não é algo criado pelo Moré André. Isso são os sábios da Torá. Quando a manhã estourou, ainda não era hora de rezar, porque durante a escuridão da madrugada, a esposa e o marido conversam, estão no segredo da união, como um só. Então, ele se retira para sua morada com suas criadas, que se sentam com ela lá. Assim, um homem não deve interrompê-los com outra matéria, quando eles estão unidos como um só. Então, não é permitido. Agora que o sol está brilhando, chegou a hora da reza, como foi explicado em conexão com o versículo. Que temam com o sol, Terrilim 725, as palavras com o sol significa manter conosco a luz do sol para brilhar sobre a núquiva, que é chamado de medo. Por medo, o núquiva deve estar unido com o sol, que é Zerampim, e não separado, enquanto houver luz do dia. O medo não está com o sol. Portanto, quando o sol brilha, devemos uni-los. Este é o significado do versículo do sol. Não é? Então, veja, nós estamos descobrindo aqui que isso não é um mandamento nem do rabino contemporâneo, nem de um rabino da Idade Média. Pode ser também, existiam grandes cabalistas, mas isso é um mandamento de dois grandes sábios da Torá, que são altamente considerados. Eles são altamente considerados, Rabi Eleazar e Rabi Tzahak. Como que alguém hoje tem a proeminência de querer contrapor esses dois rabinos? E aí a pessoa fala, eu sou rabino, eu sou judeu, e nem se sabe se essa pessoa é realmente. Então as pessoas estão caçando aí na internet rabinos, descendentes de judeus, e etc. Isso também é idolatria, porque todos nós temos a capacidade de acessar o eterno. Todos nós temos a capacidade de fazer esses estudos. Mas se o aluno está com o Moré André vai se empenhar com a alma dele para ajudar o aluno. Se o aluno não está com o Moré André, vai ser impossível ensinar ele. Porque a gente planta uma sementinha aqui, ele vai lá, bota agrotóxico, né? Bota agrotóxico, bota isso, bota aquilo, e aí quando a árvore dele vai crescer, o fruto é cheio de mal energias. Nunca vai entender a Torá. E por que isso? Quando eu conheci o meu Moré, eu tinha muitos anos de estudo de Torá. Já dava aula eu já dava aula para judeus. E por isso passou uns 3 judeus na cidade pequena que eu morava estudando comigo. Moré, você é arrogante? Não sou, essa é a verdade. Eu não estou falando isso por arrogância. E aí, quando a gente vê esses judeus, eles são amplamente fincados nos seus rabinos. Então, se você fala alguma coisa, mesmo que seja mais coerente, mais equilibrada,
eles só vão pegar aquilo que o rabino falar que é para ele pegar, mesmo eles não estando ligados a um rabino. Eles tiveram uma vida religiosa, o que hoje eu compreendo que é altamente contra a Kabbalah. Mas quando eu conheci o meu Moré, eu fiquei apaixonado. Eu fiquei apaixonado. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu acreditava no que ele falava com tanta clareza, ainda que não era claro naquele momento. Era muito escuro. Porque eu falei, cara, agora eu vou ter que contrapor tudo que eu aprendi até hoje. Passei tantos anos no judaísmo messiânico, passei tantos anos no judaísmo, passei tanto. E agora, na primeira etapa, tive que deixar tudo para trás. Aqui não serve mais, não dá. Corta-se todos os vínculos, corta-se todas as amizades. Vamos para o primeiro, segundo passo. Depois entra no segundo passo, anos e anos fazendo festa, comendo cachorute, isso e aquilo. E aí chega lá naquele momento que foi o mais pesado, porque eu era muito religioso. E aí agora eu tinha que escutar aquele Moré. Se eu escutasse aquele Moré e daqui a pouco ia lá ver outro rabino e outra coisa, eu ia dar um nó na minha cabeça. Ia ficar uma guerra. Até hoje todos nós temos guerras que eu não ia conseguir vencer. E quando há a dúvida, quando surgem esses pontos de interrogação em relação à Torá, é o que aconteceu com Shaul. Porque quando você pega a palavra ali, Amaleque, que é o final do nome, Balaque, não é? E Balaão ou Bilã, você vai ter a palavra Safek. Safek vão ter a mesma gematria, 240. Então, veja, o que significa isso? Isso significa que a gente tem 240 que está ligado a 24 livros da Torá. Essas forças e esse receber do intelecto de várias pessoas, porque você não está procurando a Torá, porque nós temos 700 vídeos ensinando a Torá profundamente. Você está indo atrás de milagres. Você está indo atrás de novidade. Você não ama a Torá. Mas, Moré, poxa, como que você fala uma coisa dessa para mim? Você não está indo para os mundos espirituais. Você não está entendendo as letras hebraicas. E eu não estou falando que você deva ficar conosco. Você pode procurar qualquer um rabino de tudo. Se ligue àquela alma. Pegue os ensinamentos dele, isso é bom para a sua alma. Mas não misture dentro de você. Quando eu, então, eu conheci o meu Moré, no primeiro foi uma desconfiança. O que esse cara está falando aí? Que parada é essa? Vi a primeira aula, vi 10 vezes a aula, e eu falei, cara, tem alguma coisa aí que é assustadora. Por que a gente fala que é assustadora? Porque eu ia ter que mudar mais uma vez todos os conceitos. Eu já tinha lido mais de 1000 páginas sobre cultura judaica, história judaica, Espanha, Portugal, fuga, tinha um monte de coisa. Eu falei, caramba. Um dia eu botei uma paraxá escrita no quadro, e se não me falha a memória, essa paraxá era Mishpatim. E eu botei, não sei, é Deus que leva a gente, botei essa primeira parte para descodificar, já estava. E fiquei uma semana ali olhando para aquele. O que Deus quer falar? Como diz, hoje estão aqui todos na minha presença, do menor, do tirador de água, até o maior de vocês, até os príncipes. Eu fiquei olhando ali. E ali eu entendi e fiz uma permutação de letras, onde saiu a palavra DNA. A palavra DNA, todo mundo já sabe que tem uma codificação ali do nome divino, que são exatamente as ligações ali do DNA. Começa com 10, depois vem 5, 10 Yud, 5 Re, 6 Vav e Re novamente. E essa questão eu já conhecia, não foi eu que descobri, mas estava lá, já a ideia.
Então eu falei, caramba, então Deus está no DNA de todo ser humano? Uau! Se o tetragrama está dentro do. Não é? Compensem comigo. Se o tetragrama está dentro de todo mundo, quem que criou todo mundo? Foi o Eterno, cada um com a sua missão. Então, eu que era um idealizador do judaísmo, onde eu morava, montei muitos e muitos grupos. Quando eu tinha que fazer festa, quem estava lá era o Moré André. Ia na casa de cada um, batia. E aí, vamos fazer? Pô, tô indo comprar isso, tô indo comprar aquilo, e etc. E ninguém muito interessado. As pessoas queriam fazer, mas esse movimento, vocês sabem como é. E eu juntava ali, pela misericórdia de Hashem, todas aquelas pessoas que queriam estudar o judaísmo ou fazer uma festa. Fizemos muitas festas sem o conhecimento da Cabala, fizemos com o conhecimento da religião. Então veja, quando eu convido vocês, ou vocês estão aqui por um motivo, não é? Estão querendo aprender, estão estudando, é para que vocês extraiam esse sumo da Torá. Porque eu vou falar para vocês, eu nunca vi sabedoria igual a essa. E olha que eu caminhei dentro dos estudos da Torá. Eu nunca vi, gente. Quando eu vi os estudos, que eu fui vendo e refletindo, então tiveram alguns momentos que eu tive muitos problemas, principalmente em assuntos religiosos. Então eu tinha que voltar, reler, rezar, às vezes 500 terrils, 400 terrils, ou até como Moshe, 515 vezes. Vocês já rezaram isso por um assunto de Torá? Para que no final o Eterno me desse a resposta dele. O que, que é uma resposta do Eterno? Viu o sol brilhar, viu uma luz, viu... Não, uma compreensão. Veja, Shaul morreu porque não teve compreensão, não teve entendimento. Por isso que a Torá fala sobre essas coisas. E as pessoas que saem, não estou falando para aqueles que estão entrando aqui agora, não estou falando disso, estou falando para os alunos que já são antigos. Porque tem gente que está aqui e nem sabe ainda, ou talvez até saiba em outro grau, pode saber até mais do que eu, sabe-se lá. Né? Não estou me colocando como maior que ninguém, mas que eu estudei bastante, eu estudei. Então, quando eu falo uma coisa com um aluno, eu estou falando com todas as propriedades da Torá, do Zohar, da Mishnah. E se o aluno entende, e se ele acredita que eu tenho, né, ali um pacto com o Eterno de não errar dentro da construção dessa Torá, dentro do intelecto dos meus alunos, e aí também o que me cabe é ensinar, e não ir lá dentro da cabeça do aluno e organizar a ideia. Isso é ele que tem que fazer, assim como eu organizei minhas ideias, para que o aluno não tenha problemas espirituais. Porque eu vou falar para você, ao mesmo tempo que a Cabala é muito maravilhosa, quando você compreende a Cabala e o Eterno tem que puxar a sua orelha, ele vai puxar. Eu já vi todas essas guerras espirituais, todas essas coisas, e é um constante enfrentamento, como foi na vida de Davi Meller. Me diz aí quando foi que Davi Meller não teve um enfrentamento e que tudo ficou mil maravilhas, difícil. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje.